Não sei como entrar em contato com as pessoas sobre o assunto. Também não me importo muito. Quero dizer, não quero que nenhum de vocês tenha uma morte horrível. A tragédia acontece quando vocês não têm as informações e as têm agora. Você a tem agora. Você tem 2 diários. E um deles, o Jornal 15, lida extensivamente com referências suficientes para mantê-lo lendo por 15 anos. Quero dizer isso literalmente, lendo horas todas as noites sobre o assunto de desarranjo metabólico, hiperinsulinismo. A edição 15 lhe dirá como lhe dar a base, o suporte para entender carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido e nenhum açúcar. A edição 21 é o outro lado dessa edição e trata da otimização do desempenho. Com uma dieta de carne e legumes, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido e nenhum açúcar, você não terá a sorte de otimizar seu desempenho. Para obter um Fran abaixo de 3, o que eu preciso que você faça é pesar e medir sua carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nenhum açúcar. Você precisa pesar e medir. E gostaria que isso não fosse verdade. Talvez eu tenha lhe dito antes que gostaria que o caminho para a boa forma fosse andar de bicicleta cara e beber cerveja. Gostaria que fosse assim que fizéssemos. Assim. Isso não funciona. O que você precisa fazer é comer carne e legumes, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nada de açúcar, e você precisa ter uma balança e um copo medidor, e precisa de exatidão e precisão em seu consumo. Caso contrário, nunca entrará na corrente de jato do desempenho de elite. Se quiser ter um desempenho do tipo combustível de primeira, você precisa de combustível de primeira. Não se pode simplesmente mijar no tanque de gasolina. Eu gostaria que fosse de outra forma. Agora, por que digo isso? Em que me baseio para dizer isso? Bem, veja como isso é fácil. Ninguém nunca me demonstrou nada além de capacidade inferior em uma dieta em que não se pesasse e medisse. Agora, estou dizendo que você precisa pesar e medir seus alimentos? Não, de certa forma não estou nem aí. Vou sair com você agora mesmo. Vamos comer pra caramba, você sabe. Comer uma banana split e beber cerveja. Mas o que vou lhe dizer é que se você realmente acha que vai chegar a algum lugar em termos de desempenho, com essa dieta de merda, estou lhe dizendo, você está drogado. Isso não vai acontecer. E já vimos muitos exemplos disso. Já trabalhei com dezenas de milhares de pessoas. Ninguém nunca fez isso. E posso pegar qualquer grupo de pessoas e fazer com que uma delas finalmente ouça e diga, vou pesar e medir minha comida. E não para sempre, mas para começar. E de vez em quando é preciso voltar e pesar e medir, porque é engraçado que todos os alimentos de que você não gosta, os requisitos diminuem. Sim, eu só preciso de um pedaço de aspargo e sorvete, acho que era meio quilo, não era? Você sabe, você vai se transformar na direção errada. Posso pegar um grupo de pessoas, qualquer grupo, fazer com que um deles preste atenção no que estou dizendo e coma, e ele se afastará. Mais flexões, eu prometo? Bem, há pouquíssimas coisas que você pode fazer, além de fazer flexões para conseguir mais flexões do que comer da maneira recomendada. Por que isso acontece? Eu não sei. Tenho algumas teorias estranhas. Isso realmente não importa. Eu não me importo. Mas a verdade é que, se você seguir a recomendação, comer da maneira que estamos recomendando na revista número 21, edição 21, a que trata da otimização do desempenho, e você conseguirá mais flexões. Sim, você sabe, você poderia postular bem, você vai perder algum peso. Sim, você perderá 3 quilos e fará xxx flexões. Não é isso que custa. Ed tem uma ótima história. Ele fez parte de um dos seus amigos do SEAL, nosso amigo Grady. Que nunca venceu o Ed em nada, começou a zonear e fugiu. Ed, o que aconteceu? Esse cara ele é um pouco menor do que eu, é muito fácil de acontecer, certo? Nós treinamos juntos com bastante frequência, estávamos trabalhando juntos e sabe, de vez em quando ele me pegava em algo mais parecido com resistência, mas eu o pegava na parte de força e em muitos movimentos de barra e coisas assim, só para dar, eu me sentia bem comigo mesmo. Ele me venceria aqui, eu o venceria aqui. Bem, pouco tempo depois, você sabe, saindo do seminário, ele tinha o mesmo conceito, ouvia, e finalmente conseguiu, mas não me contou. Droga, estou tentando superar isso, só para ver o que aconteceria. Mas sim, estávamos nos agachando e empurrando, e ele começou a me ultrapassar em peso. Eu pensei, olhando para o corpo, olhando para ele, e pensei, que porra está acontecendo? Que diabos está acontecendo? Então pensei, ok, eu sei que tenho que fazer a mesma coisa. Geralmente é isso que chama a sua atenção. Se você for esse tipo de pessoa, o ângulo do desempenho. E veja, normalmente seus pés avançam constantemente. Agora você está melhorando especificamente quando está com a bola na mão. Então você pensa, vou tentar fazer isso agora. Nunca houve um grupo de indivíduos, aqui estão eles atuando, em algum tipo de sentido coletivo. Digamos que o que está acontecendo aqui é bom. Posso escolher qualquer um deles e colocá-los à frente do grupo, por meio de pesagem e medição de seus alimentos. E quando ouço Fran com menos de 3 minutos, Helen abaixo de 7 minutos, para Algo No Fight Gone Bad, eu sei que você está comendo, eu sei algo sobre sua alimentação.
É isso? Há uma correspondência de 1 para 1? Entre o desempenho de elite do CrossFit e a exatidão e precisão do consumo. É possível, é provável que eu, como um crossfitter mediano, possa me tornar um crossfitter extraordinário, um atleta extraordinário, mudando meu jogo? Sam, mas talvez mais importante, é impossível se você não fizer isso. Isso é, você sabe, então vamos remover a barreira e descobrir, posso dizer ao ouvir, sei que você é forte. E seu compromisso e foco vão superar limitações genéticas. E há uma coisa interessante em nosso Nichols, no Amundsen, no Everett, no AFT e no OPT, sabe? Os meninos canadenses. Isso é apenas o rigor deles. Então estamos todos sentados à noite, jogando cervejas, rindo, e eles estão ali em um canto, sabem? Eles vão para a cama aos 20 minutos porque estão dentro do cronograma. E se você puder, não Nichols, mas se você se comprometer com o esforço, terá uma chance muito maior. Muito mais chances. Tivemos essa experiência fantástica de jogar com esse grupo e um deles se afastou. Isso de fato foi o que aconteceu com Greg Amundsen. Mais tarde foi a vez de Mike Weaver e depois de Dave Lees, você sabe, e um equilíbrio nesse meio de 40, 30, 30. O que acontece é que a queima de gordura corporal está totalmente aberta. E o que você vai encontrar é uma melhoria no desempenho, melhoria no desempenho, melhoria no desempenho, e em algum momento você vai querer parar de se inclinar ou ficará magro demais para ter um bom desempenho. E você encontrará um platô em seu desempenho e aí precisará aumentar o ritmo. Eu faço a mesma coisa com quem está ganhando muito peso, apenas os mantenho felizes e em movimento. Não estou tentando obter um ganho de peso forte. Eu gostaria de aumentar os músculos deles, dar-lhes alguma satisfação dessa forma, aumentar a força, mas a barra de controle são as gorduras monoinsaturadas. E o primeiro passo, quando você estiver tão magro quanto deseja, antes que haja uma diminuição no desempenho, quero dobrar os blocos de gordura. Levar você a XXX. E se você disser, nossa, estou me sentindo muito melhor, posso tentar XXX. E se você não se sentir muito melhor, apenas ficar um pouco mais grosso, então eu voltaria para o XXX. Mas eu deixaria desempenho me dissesse o que fazer. Agora, ao fazer modificações na coisa, quero ver qualquer tipo de mudança na fisionomia, o que está acontecendo. E tenho muito espaço para brincar com isso. Alguém chega e tem um acolchoamento extra, você sabe. Eu gostaria de incliná-lo para fora. Uau. E no momento em que eles dizem, uau, ela está rasgada, ele está rasgado, vou ser mais cuidadoso. Há algumas coisas interessantes aqui. Temos parte da equipe que trouxe a estratégia. Estratégia nutricional para a equipe de natação de Stanford. Várias mulheres, Sanders, Evans, sabe como é, detentoras de recordes mundiais, ficavam com menos de 13% de gordura corporal e se tornavam menorreicas, ou seja, suas menstruações paravam, e nós as fizemos baixar. 6, 7% e menstruação normal. Portanto, há uma parte interessante nisso. Mas se eu der uma olhada na fórmula para calcular o que é relevante, o que é pertinente, quais são as variáveis que importam na prescrição, são a massa corporal magra e o nível de atividade DOM. Então, se você estiver grávida ou amamentando, isso faz uma pequena diferença. Mas não há diferença inerente para homens ou mulheres, para jovens ou idosos. Quero saber o quanto você é ativo. E quero saber qual é sua massa corporal magra. E todo o resto não é relevante, não é pertinente, não é relevante, é informação estranha. Se você estiver amamentando em termos de nível de atividade, a propósito, amamentando, ou grávida, ou ambos, o que você receberia é 1/10 a mais nesse nível de atividade. O que, na verdade, não é tão significativo. Está bem dentro das variações normais de consumo com base no apetite e nos caprichos e contingências da vida cotidiana. Agenda e tempo e tudo mais. E esse é o problema de não pesar e medir. As flutuações normais da agenda e do apetite e tudo mais são muito mais granulares, muito mais grosseiras do que o caminho fino necessário para otimizar o desempenho. E é por isso que digo que você não chegará lá por sorte. Nenhum de nossos funcionários que se limitam a uma dieta paleo, carne e legumes, nozes e sementes, algumas frutas, um pouco de amido, sem açúcar, nenhum deles teve o melhor desempenho. Todos os meus melhores desempenhos foram de pessoas com peso e medida.
Lembre-se de que conhecemos um suplemento que é eficaz, que é o EPA, óleo de peixe. E não os ômega 3 em geral, porque isso também incluiria ácido linoleico. Não quero que você tome isso e também não quero que tome linho. Se você estiver com uma deficiência acentuada, obterá algum benefício, mas assim que não estiver com deficiência, você se beneficiará e terá o efeito oposto. E eu fiz parte de uma equipe que realizou algumas investigações clínicas bastante rigorosas e detalhadas. Experimentos com atletas de elite na suplementação de ácidos ativados essenciais, e nós ferramos muitos atletas bons com isso. Agora, para aqueles que estão sendo mobilizados, se estiverem indo para o campo de batalha, eu deixaria de tomar antes. Seu sangue ficará muito mais fino. Uma vez cortei-me ao fazer a barba e 1 hora depois estava pingando e pensei, uau, estou com um vazamento, sabe? Papel higiênico, nada está funcionando. Tive de manter meu dedo em água fria, virá-lo de cabeça para baixo para que minha pressão arterial caísse. Quer dizer, e eu não estava tomando tanto assim. Ele diminui a membrana celular. Ele faz várias coisas, mas uma delas é diminuir a motilidade da membrana celular. Há um experimento interessante que pode ser feito com um projetor microscópico. Pegue um peixe dourado e, pobre coitado, envolva-o em algodão molhado e coloque a barbatana sob o feixe de luz e olhe para ele em um projetor. E você pode realmente ver os glóbulos vermelhos competindo para se alinhar, porque eles passam pelos capilares um de cada vez. E há uma pequena aglomeração e empurrões, e é como se alguém gritasse fogo. Haveria uma pequena aglomeração na porta aqui, e é claro que Ed seria o primeiro a passar, mas o resto de nós meio que nos aglomeramos ao lado, e você espera a sua hora e acaba passando se o estreitamento fosse apenas um de cada vez. Bem, com o óleo de peixe, com a diminuição da motilidade da membrana celular, ou melhor, com o aumento da motilidade, o que obtemos é a resistência à insulina que causa a diminuição da motilidade. O que vemos é que a membrana celular se torna muito fluida. E elas simplesmente, como num passe de mágica, correm através dela. E, na verdade, você obterá um aumento substancial no VO2 Max apenas tomando óleo de peixe. Mas ai de você se cair na pele. Quero dizer, não enlouqueça com essa merda, você pode acabar. Ou arrepender-se. Ainda não vimos nenhuma lesão grave, mas o potencial existe. Sabe, há toda essa conversa sobre destilação molecular, e Sears dá uma ótima palestra sobre isso. O truque para metais pesados, como o mercúrio, seria colocá-lo na gordura. A afinidade, a proteína, tem uma afinidade 50 vezes maior pela molécula do que a gordura. Não é possível colocar o mercúrio no óleo. Isso não é realmente uma preocupação, mas ainda assim eu gostaria de um suplemento limpo. Ele é realmente limpo. E uma dose, sabe? Vou facilitar isso para você. Eu tomaria 2 ou 3 por refeição. E se você fosse para o campo de batalha, eu o tomaria mais cedo. E se um desses caras, como o Pager, explodir, eu vou embora. Eu pensaria seriamente se jogaria esse jogo ou não. Com certeza não iria mais do que 1 ou 2 por refeição.